Então, aí eu contar uma história para vocês. Uma história real da minha vida. Quando eu tinha mais ou menos uns 12, 13 anos, que eu estudava, né? Aí eu gostei de um garoto, o garoto tinha mais ou menos o quê? Não, nessa época eu tinha uns 14 anos e ele tinha uns 16. Aí eu gostava muito dele e ele também gostava de mim. Só que eu era muito amiga da irmã dele. Aí eu mandava cartinha, entregava a irmã dele para passar para ele e ele também entregava cartinha à irmã dele para passar para mim. Aí olha só no que deu. Aí eu achava, né, na minha inocência que eu estava namorando ele. Só que a distância, ele mandando cartinha para mim, eu mandando para ele e assim. Aí quando foi um belo dia, eu trouxe o caderno de dever para casa, né? Aí cheguei em casa e pedi minha mãe que me ajudasse a fazer os deveres de casa. Aí ela abriu meu caderno, naquela página que ela abriu, tava a carta que o garoto tinha mandado para mim. Aí ela abriu a cartinha, ela leu e falou assim: aqui, o que que significa isso aqui? Aí eu falei assim: ah, mãe, comecei daquela famosa enrolada que a gente dá na mãe, né? Aí eu falei assim: minha colega que me deu essa cartinha, que o irmão dela pediu ela para me entregar. Minha mãe leu e falou assim: olha aqui, eu não vou te dar uma coça, porque o que tudo indica aqui, você nunca mandou carta para ele. É a primeira que você recebe. Mas a próxima vez que ele mandar outra carta, eu vou procurar esse menino. Olha que coisa, antigamente como é que as coisas eram diferentes. Eu vou procurar ele, vou conversar com ele. Primeiro, você é uma criança com 14 anos. Nem você nem ele não tem idade para namorar. Aí passou. Aí o que que eu fiz? Eu entrei pro banheiro, porque era o único lugar, a única oportunidade que a gente tinha era de entrar dentro do banheiro na hora do banho, já levar um caderno, uma caneta, se quisesse escrever alguma coisa. E outra coisa também, minha mãe ia na igreja todos os dias. Aí ela escolhia por semana uma para ficar durante a semana com os menorzinhos, porque era 8 menor, não tinha como levar todo mundo. Aí o dia que calhasse de eu ficar em casa com meus irmãos, eu ficava toda feliz, porque criança brincando pra lá, não presta atenção em nada. Aí eu sentava na mesa assim, começava a escrever minha carta. Aí resumindo, aí escrevi uma carta explicando tudo pra ele, que a minha mãe pegou, que a minha mãe não quer mais saber dele mandar carta mais pra mim. Mais uma vez pedi a irmã entregasse ele pra mim. Aí, resumindo, a irmã dele me entregou. Só que era assim, eu era tão apaixonada, eu acho que foi a primeira vez na vida que eu me apaixonei. Eu era tão apaixonada que eu deitava na cama, ia dormir cedo. Minha casa não tinha televisão, era a luz de querosene, era uma pobreza só. Eu deitava cedo para começar a imaginar, ficava a pensar naquele sofrimento, sentia assim vontade de dar um beijo, segurar na mão. Nunca tive essa oportunidade. E eu chorava muito por causa disso. Aí o tempo foi passando, foi passando. Aí quando acontecia de morrer alguém no velório, porque antigamente velava o corpo das pessoas em casa, né? Ninguém ia levar para a capela. Aí quando acontecesse, Deus me perdoe, de morrer alguém, para nós era felicidade. Porque minha mãe levava todo mundo no velório, chegava lá, todo mundo naquela comovente, aquele negócio de velório, e criança, mocinho, sabe como é que é? Ia no velório por ir. Aí teve um dia que faleceu um tio emprestado, meu tio emprestado, casado com a minha tia. Aí minha mãe falou, levou a gente no velório. Aí chegando lá, né? Todo mundo na sala, todo mundo chorando. Nem prestava atenção, cadê as meninas, onde estavam andando. Nisso que eu dei a volta que eu saí, eu vi lá do lado de fora, encostado na parede da casa, uma prima minha beijando esse cara que eu era louco por ele. Aí eu pensei, poxa, ela que dava uma que ia me ajudar eu me encontrar com ele, ela ficou com ele na minha frente. Gente, mas eu entrei para dentro da sala, eu chorava tanto. Minha mãe olhava assim para mim, não entendia nada, porque ela, não sei, né, com certeza que ela pensou assim, mas por que ela tá chorando? Ela não estava chorando antes, ela não ia chorar, nem muita intimidade com esse cara que morreu, ela não tinha. Eu chorava de soluçar e todo mundo imaginando que eu estava chorando por causa do velório, mas não tinha nada a ver com o velório. Aí cheguei perto da minha mãe e falei, mãe, eu tô com vontade de ir embora. Aí minha mãe falou assim, mas por quê? A gente mal acabou de chegar. Eu falei, ah, não, mãe, eu queria ir embora porque eu tô com dor de cabeça. Realmente estava, porque eu chorei tanto que me deu dor de cabeça, mas foi por causa do que eu vi. Não tinha nada a ver com o velório. Aí, resumindo, aí fui embora. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, com aquele sofrimento, né? Que eu fui traída. Fui traída por uma pessoa que nunca tinha sido meu. Coisa de criança mesmo.
Mas aquela paixão de adolescente chega a doer, gente, que meu peito doía. Eu chorava muito, porque eu gostava muito desse cara. E pior que ele pegava todas. Eu, como eu era assim mais presa, porque eu tinha medo do meu pai, medo da minha mãe, medo do meu irmão, porque meu irmão falou comigo: a próxima vez que esse cara te mandar bilhete ou ficar atrás de você, eu vou dar uma surra nele. Meu irmão, 2 anos mais velho do que eu, falou: eu vou dar uma surra nele. Então eu ficava com medo da sombra do meu irmão. O tempo foi passando, eu nunca consegui segurar na mão dele, nunca consegui beijar, não consegui falar um ar com ele, e eu sentia que ele estava afim de mim, mas ele também tinha medo dos meus pais e do meu irmão. Aí passou até que eu estudei, aí terminei o tempo lá da escola que a gente estudava junto, ele foi para um lado, eu fui para o outro, ele se casou, teve filho, e eu também. Aí eu comecei a namorar outro cara. Aí resumindo, aí eu já tinha 17 anos e conheci um outro cara. Meu negócio era casar. Aí comecei a namorar esse rapaz, que era muito conhecido da família, escondido. Namorar não. Chegar perto, falar um oi, dar meia dúzia de palavras, para mim já era namoro. Eu tinha 17 na época e ele tinha 18 para 19. Aí eu cheguei e falei assim com a minha mãe: fulano falou que quer vir aqui conversar com meu pai, que ele quer me namorar. A minha mãe falou assim: isso não é comigo não, você fala com seu pai. Aí eu falei, esperei uma oportunidade, falei com meu pai falou assim: olha, eu não tenho filha para namorar. Mas como a família é gente muito conhecida, manda ele vir aqui que eu vou conversar com ele. Aí eu conversei com ele, né? Aí ele, um belo domingo, eu toda linda, maravilhosa, esperando ele. Aí ele chegou, vermelho de vergonha. Foi meu pai e minha mãe na sala receber. Falou: você fica aqui. Hoje ele não vai te namorar, ele vai conversar com a gente. Aí ele chegou, minha mãe e meu pai começou a conversar com ele, né? Aí contou, falou como é que lá em casa tinha que ser, que eu era a primeira filha a namorar em casa, que por causa de eu ser mais velha que eu tinha que dar o respeito para as outras mais novas me seguir. Olha que palhaçada, uma visão diferente de hoje. Aí tudo bem. Aí meu pai falou assim: você começa a vir aqui no domingo. Se o cara já estava lá em casa no domingo, não, esse dia foi só para conversar. Domingo você chega, mas só que eu vou te avisar. De início você namora só aos domingos. Chega aqui por volta de 4, 5 horas, não pode passar 1 minuto das 9. Você vai embora às 9 horas, porque segunda-feira é dia de serviço. E dia de semana você não vai namorar, porque todo mundo trabalha. Tudo bem, ok. Aí no domingo seguinte ele chegou por volta de 3, 4 horas, direitinho no horário que foi cumprido, que foi falado com ele. Aí assim foi. Aí quando a gente já estava com 3 anos de namoro, aí veio um colega. Aí deixa eu falar o que vem lá de trás primeiro. Aí minha mãe chegava na sala, faltando 5 minutos para as 9, falava assim, tinha um relógio na parede, minha mãe falava assim: olha, falta 5 minutos, ou o seu relógio está quebrado. Não, dona, eu sei. Tinha vez que ele levantava na hora, 5 minutos ele ia embora. Quando a minha mãe sentava na mesa, começava a ler a Bíblia e colocava o óculos dela assim, ó. Ela fingia que estava lendo, mas olhando assim, mas eu que não sou boba, já sabia, e ficava assim de antena ligada. Minha casa nunca teve um sofá. Eu nasci, criei, saí casada. Minha casa nunca teve sofá. Então era um banco de madeira. Aí minha mãe fez tapete, esses tapetes de amarrar tirinha, para não doer a bunda, né? Para ficar sentado assim, formando bonitinho. Aí ele na mesma hora ele levantava, ia embora, 5 para as 9. Quando a minha mãe sentava na sala para ler a Bíblia vigiando, que minha mãe dava vontade de ir no banheiro, tomar um café, lá que for, minha mãe gritava: fulano, gritava meu pai. Meu pai vinha arrastando chinelo, tipo uma casa comprida, com um corredor comprido. Meu pai fumava e vinha aquela tocha de cigarro fumando. Aí vinha, minha mãe levantava da cadeira, meu pai sentava. Aí ela ia. Passava 1 hora e meia, meu pai ia para lá, minha mãe voltava. Olha, eu namorei em casa 5 anos. É capaz de eu não ter dado, dentro de 5 anos, eu não dei uns 500 beijos, não. Não dei. Namorar abraçado, eu nunca abracei. Acredite se quem quiser. Acredita quem quiser. Eu namorei 5 anos, me casei virgem. Ele foi o primeiro tudo. Eu era boba mesmo. E obediente, né, de respeitar, porque ou eu dançava de acordo com a música dos meus pais, ou entrava no coro, mesmo com 17 anos. Aí, resumindo, aí eu namorei em casa, quando estava com 4 anos de namoro,
Aí um colega, muito colega mesmo, dele, do meu namorado, chegou perto de mim e falou assim: eu tenho um negócio para me te falar, mas eu tenho medo de falar e dar uma conversa fiada. Mas eu juro pela minha alma que o que eu tenho para te falar é verdade. Eu quero te falar porque eu gosto muito de você e você não merece isso. Falei, bom, praticamente você já falou. Agora você começou, você termina. Aí ele falou assim, sabe o que está acontecendo? Eu tô evitando de dar os nomes, sabe? Aí ele falou assim, esse amigo do meu namorado. O fulano falou, me pediu uma opinião, o que eu achava. Que ele tá namorando fulana, que é a namorada dele antiga, e ela fez proposta para ele de ir embora pro Rio, que vai dar casa para ele morar com ela. E deu um prazo para ele pensar. Nessas alturas eu já estava noiva. Aí ele falou assim, diz que ele ainda falou assim com ele, e ela me pediu um prazo para pensar, e aí o colega dele falou assim, mas escuta aqui, o que você achou sobre a proposta dela? Então você não gosta da Nilce? Aí ele falou assim, não gostar eu gosto, mas o que ela me propôs é tentador, eu vou trabalhar no Rio, e eu gosto dela também, que é da outra. Aí eu falei para ele que era uma loucura se ele fizesse uma coisa dessa, porque você é família de gente boa, você já namora 4 anos, já estão noivo, então pegava muito mal dele tomar essa decisão. Aí ele ainda falou para mim assim, mas não conta pra Nilza não, porque eu ainda tô pensando. Mas eu tô te contando, ele falou assim para mim, mas eu resolvi te contar, porque quando ele chegou a me tirar essa opinião, porque a opinião na cabeça dele já tá formada. Pronto, na hora ali eu fingi que não tava nem, não tô nem tchum, mas por dentro tava apimentada, mas eu fingi que não tava nem aí. Falei, tudo bem, vou esperar, isso foi no meio de semana, vou esperar domingo, quando ele chegar, a gente acerta isso. Ele falou, mas pelo amor de Deus, não bota meu nome não. Eu falei, esquece, eu vou treinar, como é que eu vou falar com ele sem botar seu nome no meio. Aí a semana não passava de jeito nenhum. Aí deu no domingo, deu uma chuva, choveu muito, e ele não foi, porque a condução que ele tinha, bicicleta, e a rua era toda de chão batido, dava muito barro, qualquer chuvinha não dava para ele ir. Aí no domingo ele não foi. Aí quando foi, na segunda, a gente tava eu, meu pai, a família toda, minhas 3 irmãs capinando milho. Mês de janeiro, aquele sol quente, todo mundo capinando milho. Aí eu falei assim, pai, minhas irmãs já sabiam de tudo, nem meu pai e minha mãe não sabiam. Aí durante a semana eu caprichei uma carta, terminando com ele tinha me dado uma blusa, eu coloquei aquela blusa dentro de um saquinho, coloquei a carta junto e botei lá a parte, para quando ele chegasse lá em casa eu entregar ele, nem aparecer ele não. Mas como ele não apareceu, eu achei melhor falar com meu pai. Aí falei, pai, eu tenho um negócio para falar com você, eu vou terminar com fulano domingo, o dia que ele vinha. Por que, né, filho? Olha, eu vou terminar porque tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. Aí pegou ele e falou assim para mim, olha só, isso não é, olha o conselho de um pai. Isso não é motivo para você separar. Esse negócio de disse-me disse, primeiro você tem que esperar ele chegar, ouvir da boca dele as versões. Eu falei assim, mas eu não tenho que ouvir da boca dele. Pelo que o fulano falou, ele ia inventar uma história tão bem inventada para falar isso para mim. Eu acreditei em tudo que ele falou. Aí falou assim, olha minha filha, mas eu vou te dar um conselho. Você quer terminar? Termina. Só que você já namora ele 4 anos. Então você pensa 2 vezes antes de terminar. Porque se você terminar, a gente nunca ia em baile, festa, nada. A gente só ia igreja. Aí falou assim, se você terminar, igreja para você acabou. Você nunca mais vai na igreja com a sua mãe. Você vai ficar em casa com seus irmãos e sua mãe vai na igreja com as suas irmãs. E outra, você nunca mais é suficiente para outro rapaz te aceitar, te namorar. Eu na minha inocência, falei assim, mas o que eu fiz? Por que eu não sou mais suficiente? Falei assim, não sei, na minha sala eu não aceito ninguém mais para te namorar. E sair, você não vai sair mais, resumindo, você vai ficar em casa, você vai ficar uma solteirona. Eu falei assim, gente, que sofrimento. O passeio que eu vou na igreja, às vezes, visitar um parente. Se ele vai me cortar isso tudo, o que será da minha vida? Aí comecei a pensar. A minha irmã falou assim, se eu fosse você, eu brigava com ele bastante, falava com ele que você soube de toda essa história, brigava muito, mas você não terminava, por causa disso meu pai falou. Aí eu chorei muito quando eu cheguei em casa da roça, chorei muito porque eu achava que meu pai ia falar assim, minha filha, se o motivo é esse, então você separa, porque se ele vai te dar um chifre agora, é melhor agora do que depois de casado, você
separa dele. Eu esperava ouvir isso dele, mas como eu vi a versão diferente, eu pensei, quer saber uma coisa? Eu acho que eu vou voltar a namorar ele. Resumindo, nunca mais foi a mesma coisa. Se eu gostava, amar, não sei se cheguei a amar. Se eu gostava muito dele nesses 4 anos, desses 4 anos para frente, depois dessa conversa, eu tolerava, mas não gostava mais. Aí tudo bem. Quase que forçado para meu pai. Aí eu já tinha 20 anos, né? Nessas alturas. Quando eu tava com 21, meu pai chegou perto dele e falou. Aí ele chegou, eu briguei muito com ele, negou, ele falou assim, não precisa me explicar quem te falou, mas eu já sei mais ou menos quem te falou. Eu falei, se você sabe, é porque essa história é real. Aí ele falou para mim que realmente era verdade, aquelas coisas de sempre. E eu não queria terminar por causa do que meu pai falou, perdoei. Aí a gente arrastou o namoro mais um ano. Aí eu com 20, eu tava com 21, meu pai chamou ele e falou assim, você não acha que está na hora de você marcar o casamento, não? Não precisa ter muita coisa não, porque a pessoa da roça, olha só, tendo um fogão, uma geladeira também eu não tinha, tendo um fogão, uma cama para dormir, tá muito bom, porque ele falou. Mas até que ele arrumou direitinho, só não comprou geladeira nem televisão, o resto comprou. Aí o meu avô tinha uma casa pura no sítio, reformou ela, o meu noivo reformou ela que o meu avô deu para ele reformar por conta dele, uma casa tamanho de uma caixinha de fósforo. A gente morou. Quando eu tinha 3 meses de casado, aí no dia do meu casamento, até hoje quando eu olho as fotos, eu falo que aquilo não foi casamento, foi um fracasso. Eu com uma cara feia, vou falar a verdade, eu não casei por amor. Eu com uma cara feia casando por casar. Não estava feliz, mas passou. Aí, quando foi, eu casei, tudo bem, cada um com suas casas, tudo bem. Minha lua de mel foi um fracasso que só deu na casa. Aí, quando eu estava com 3 meses de casado, um colega muito chegado do meu marido casou. Aí convidou a gente, teve aquela big festa, só que a gente não tinha carro. Aí a patroa do meu marido falou assim, eu vou deixar meu carro com você para você trazer sua mulher na festa, na segunda-feira você me devolve. Aí tudo bem. Só que eu gostava muito de dançar forró. Assim, meu avô tocava sanfona, todo ano, 1º de julho, era aniversário do meu avô, então eu reunia ali um forrozinho e eu aprendi nessa a dançar, eu gostava de dançar forró. Aí, no dia do casamento desse colega do meu marido, teve uma big festa. Aí eu fui nessa festa, ele nunca falou pra mim assim, porque se ele tivesse falado pra mim assim, olha, você gosta de dançar solteira, mas depois que você casar, não quero que você dança mais. Eu juro que eu ia obedecer, eu não ia dançar. Só que ele não falou nada, ele também gostava de dançar muito pouco, menos que eu. Chegando na festa, veio um rapaz, ele estava à parte assim, conversando com os colegas, veio outro colega dele, me chamou para dançar e eu fui dançar. Nisso que eu terminei aquela parte, veio um rapaz que era até noivo da minha irmã, chegou perto de mim e falou assim, olha aqui, o seu marido saiu, foi com meu irmão para um baile lá no centro da cidade, porque essa festa era na roça. Foi lá pro centro da cidade, no outro casamento que teve lá numa festa. Falei assim, mas ele fez isso comigo, 3 meses de casado, ele me deixou aqui no meio desse mutirão de gente que eu não conheço quase ninguém e foi para essa festa? Foi. E ele pediu para falar para você que ele não está nada satisfeito com você porque não queria que você dançasse e você dançou. Então ele foi com meu irmão para outra festa e falou que não tem hora de chegar. Eu fiquei ali. Falei, meu Deus do céu, meu casamento já começou a acabar. Aí passou. Aí fiquei sentada lá na barraca, lá na varanda, conversando com as colegas. Aí, de repente, veio uma menina e falou assim pra mim, ó, seu marido falou que é pra você ir despedindo, que ele já tá lá na saída te esperando. Aí eu despedi mais ou menos daquelas pessoas que estavam ali perto, falei, o que tá acontecendo? E saí. Quando eu cheguei lá na saída da rua principal, ele não tava lá. Eu olhei, os carros que estavam lá não era dele. Aí eu falei, gente, mas ele saiu de carro e me deixou por quê? Eu tava com salto fininho, ponte-agulha, toda linda, tirei aquele sapato e corri. Falei, eu vou correr porque tinha ônibus do Rio, muita gente aqui e eu não conheço ninguém. Aí, dando aquela passada larga, aí um cara falou assim comigo, muito conhecido meu, me encontrei e falou assim, aqui, fulano só pode estar maluco, né? Eu encontrei com ele a pé ali, ele tá abaixado lá naquela curva lá, falou que tá te esperando lá. Eu falei, mas ele tá a pé? Ele tá. Ele ficou com tanta raiva porque você dançou que ele devolveu o carro para a patroa e falou que você vai ter que ir embora com ele agora para casa a pé. A raiva foi me consumindo.
Aí eu tirei meu sapato e fui. Só que meu marido fumava muito. Aí eu vi, como esse colega meu falou que ele estava abaixado lá numa encruzilhada lá me esperando, aí eu vi um cara abaixado com cigarro aceso. Eu falei, só pode ser ele. Aí faltava assim uns 5 metros para chegar perto dele. Eu chamei ele para ver se era ele. Aí ele não respondeu. Ele só levantou e continuou andando. Aí eu vi que era ele. Aí eu fui atrás. Eu falei assim, o que está acontecendo? Cadê o carro? Eu tô sabendo que você foi para uma festa e me deixou, eu não entendi o que você fez, não. Aí comecei a discutir. Aí ele falou assim pra mim, eu que não entendo o que você fez, uma mulher com 3 meses de casado, começar a dançar e deixou o marido do lado. Eu falei assim, olha só, se você falasse que não queria que eu dançasse, eu ia te respeitar, mas você sabe que eu sempre quis dançar e você não falou nada. E eu saí para dançar com uma pessoa muito chegada, muito conhecida de nós dois, não tinha nem problema nenhum. A única parte que eu dancei foi essa. Você não tinha que ir para a cidade com uma festa e nem entregar o carro à mulher para a gente ir até. Eu fiz isso como castigo, isso é um castigo para você. Aquilo já não começou a cair bem. Longe pra caramba. Aí fui embora. Era muito pouca já da manhã. Aí eu vim embora comendo estragada atrás dele, de tanta raiva. Meu Deus do céu, acho que eu estava até babando de raiva. Vim sempre atrás dele, nunca na frente nem do lado. Ele apertando o pé, ele me ameaçava parar, eu parava também. Aí quando eu cheguei em casa, cansada, com dor na sola do pé, tinha hora que eu calçava o sapato, por causa das pedras na rua, tinha hora que eu tirava, com dor nas pernas, cansada, minha sola do pé estava quente. Eu falei assim, não tem importância, quem está no fogo é para se queimar. Eu não deitei para dormir. Primeiro eu fui no banheiro, tomei um banho, que eu tava suada pra caramba. Tomei um banho, fui no guarda-roupa, tirei tudo que é dele, peça por peça, tudo que se diz respeito é dele, não é seu. Eu botei dentro de um saco, amarrei, coloquei em cima do sofá. Ele falou, pra que isso? Eu falei, pra que isso? Isso aí é tudo seu, porque você vai embora hoje, você não dorme aqui. A casa era da minha família, mas mesmo se a casa fosse dele, eu ia tomar essa decisão. Aí eu falei assim, você vai juntar tudo que é seu, você vai embora para sua casa. Ou para sua casa, para qualquer lugar, aqui eu não quero você. Ele sentou na sala, porque homem tem esse fraco, homem é um bicho safado, sem vergonha e fingido. Aí sentou no sofá, começou a chorar e tremia, que nem quer passar mal. Eu falei assim, ó, essa emoção sua, esse choro seu não me comove não. Eu tava pura aqui de raiva. Aí juntei tudo dele, ele sentou na sala e eu fui dormir e fechei a porta. Aí quando fui bem, tipo, 1 hora depois, já tinha até pegado no sono, que eu levantei, abri devagarzinho, tava ele lá deitado no sofá, botou o saco no outro sofá e deitou no sofá maior e dormiu lá. Quando foi no outro dia de manhã, eu tô escutando movimento, ele que levantou, ele que fez o café e bateu na porta e falou assim, a gente precisa conversar. Eu falei assim, tudo que eu tinha de falar com você eu já falei ontem. Da minha parte, eu não tenho mais nada para falar com você. O que eu falei ontem já está assinado embaixo. Não tem mais nada para falar. Aí ele falou assim para mim, eu acho que eu preciso conversar com você, eu quero te pedir desculpa, porque eu estava com a cabeça quente, eu não era para ter ido nesse baile, eu não podia ter deixado o carro lá para a gente vir a pé. Eu errei, então eu quero te pedir desculpa. Falei, porta fechada. Falei, tudo bem, já está perdoado. Acaba de fazer o café, pode ir. Ah, mas como é que eu vou? Não sei o que, vou a pé com esse saco nas costas. Falei, desce a pé, pega o carro, vem e pega o saco. Mas eu dura, né? Ficou o domingo inteiro sem falar um A comigo. Fiz o almoço, eu pra lá, ele pra cá, eu de cara feia. A minha vizinha reclamando porque eu não botei a cara pra fora. Eu fui me desabafei com a vizinha, mas chorei tanto. Falei que a minha vizinha, meu casamento acaba hoje. Aí, mas eu já estava grávida, com 3 meses de casado, mas só que eu não sabia. Só que eu tenho um arrependimento de não ter levado aquilo a sério e terminado o casamento ali. Eu ia criar meu filho sozinha, porque eu já estava grávida e não sabia. Mas já ia evitar de outros infernos na minha vida que veio de lá para cá, entendeu? Aí, resumindo, arrastei meu casamento durante 20 anos. Depois disso, não terminei. Porque menina da roça não tem opção, a gente não tem estudo. Meu pai sempre tinha essa meta com ele. Filha minha que sai para casar, se não der certo é para frente que anda. Porque para voltar para casa eu não aceito mais. Então eu pensava, eu vou viver do quê? Eu não sabia que estava grávida não. Eu vou viver do quê? Se eu ficar nessa casa aqui, quem é que vai me dar alimentação? Porque é roça, não tinha como empregar, não tinha outra opção. Vocês não estão entendendo, era uma situação crítica que a gente vivia, entendeu?
Eu acho que naquela época muitos viam o casamento como sobrevivência. Hoje a gente sabe que não é. Eu me arrependo amargamente de tudo que eu já fiz lá atrás, que a minha vida podia ser outra. Mas, enfim, passou. Aí eu fiquei com ele. Meu casamento durou 20 anos. Só que com 10 anos meu casamento foi médio. Não tive um casamento, foi um casamento médio. 10 foi o inferno. Quer ver? Eu tinha, com 3 meses de casada, eu já estava grávida, né? Quando esse nasceu, quando esse estava com 1 ano e 8 meses, eu engravidei do segundo. Quando o segundo estava com 1 ano e 8 meses, eu engravidei da minha terceira filha. Parecia que era uma coisa ali na tabelinha, tudo premeditado, não foi. Minha filha nasceu. Aí tinha 2 filhos. Aí eu tinha nessas alturas um filho com 4 anos, um filho com 4 anos, um filho com 2 anos, minha filha com 1 ano e 5. Aí quando essa filha aí eu tinha 3. Quando a minha filha estava com 1 ano e 5 meses, quando a minha filha estava com 1 ano e 7 meses para 8, pareci grávida de novo. 4º filho. Aí eu estava com 27 anos. Aí eu cheguei perto do meu marido e falei assim, eu tô desconfiada que eu tô grávida. A resposta que ele me deu, isso não tem graça mais, você tá igual o porquinho da Índia, bota um pra fora e o outro pra dentro. Eu não quero saber do 4º filho. Se você realmente tiver, você vai no médico fazer o teste. Se você realmente tiver, eu pra te levar pra fazer pré-natal, eu não vou te levar. Eu não quero nem saber, eu só quero esses 3. Isso foi uma palavra de maldição. Olha, eu chorei 8 meses, aí resumindo, aí fui no médico, ele me levou no médico, eu tava com 1 mês e meio de grávida, ele me levou no médico, o médico falou assim pra mim, você não precisa nem fazer teste, você está grávida, mas por desencargo de consciência, porque era tudo mais fácil sobre o exame, não tinha que marcar a volta semana que vem, pega esse papel, sobe lá em cima, colhe o sangue, que o resultado vai sair na hora. Aí eu fiz o exame grávida, ele também fez o toque, porque naquela época tinha negócio de toque. Você tá grávida de 1 mês e acho que 15 dias. Aí eu desci, aí já me deu a caderneta de pré-natal, o meu médico. Aí falou assim, me deu uma data para me voltar, para começar o tratamento, tudo direitinho. Aí eu desci, ele tava assim no estacionamento e tinha 2 senhoras, que era minha vizinha, que tinha pedido carona a ele. Então tava no estacionamento, meu marido e as 2 vizinhas que iam vir de carona com a gente. Aí eu cheguei com o papel na mão, caderneta, e falei assim. Aí a minha vizinha falou assim, você tá com uma cara de triste, o que tá acontecendo? Aí eu falei assim, não te conto nada. Olha, mostrei a caderneta. Aí, grávida de novo? A minha vizinha não sabia de nada. Aí eu falei assim, né, fazer o quê? Agora tem que pedir a Deus para tudo dar certo, porque se Deus quiser, o médico falou que eu tenho que operar. Eu tenho a placenta solta, então eu vou ter que operar. Passou. Meu marido se trancou. Quando todo mundo entrou no carro, no caminho, ele veio me cascando. As 2 mulheres atrás e eu na frente. Eu vim chorando da cidade na minha casa. Porque você é uma sem vergonha. Esse filho eu tenho certeza que nem meu é. Porque eu te falei que 3 basta. A situação tá difícil para ter muito filho. Não quero nem saber. Você, quando ganhar esse filho, você vai ter que caçar um serviço para você me ajudar a sustentar essas crianças. Tá pensando que é só em casa fazer filho, não sei o quê? E eu chorava. Aí a mulher falou assim, calma fulano, você é muito ignorante, você me desculpa. Ela fez esse filho sozinha, sabe o que ele falou? Eu nem sei certo se esse filho é meu. Gente, pra mim foi uma facada no coração. Chorei muito. Passei 8 meses chorando. Quando eu tava com 4 meses de grávida, eu fui no médico passando mal. Aí chegou lá, o meu médico falou assim, se você não tivesse feito 4 meses, eu ia dar um ponto no seu útero, porque você está em vista de perder esse filho. Você está com a placenta muito arriada. Aí eu comecei a chorar no consultório, eu chorava muito. Ele segurou minha mão e falou assim, você está passando por algum problema. O que está acontecendo? Você está no 4º mês de gravidez, esse feto não mexe. E eu tô achando que tá com muito pouco peso, você tá muito magra. Tá acontecendo alguma coisa? E eu não querendo contar, mas de tanto ele me imprensar, eu contei tudo. Falei o que meu marido falava, falei que eu não comia, que eu só chorava. Ele falou assim, esquece tudo, seu marido, me desculpa dizer, seu marido não é gente, seu marido é um monstro. Mas esquece tudo nesse momento, pensa no seu bebê, senão você vai perder esse bebê. Ele tá com muito pouco peso, ele não mexe, tá batendo o coração muito lento e você também emagreceu muito.
Vamos cuidar desse bebê? Esquece o sofrimento que você está passando e vamos cuidar desse bebê? Aí, resumindo, aí tudo bem. Quando eu já pedi perdão a Deus, mas isso me consome. Quando eu cheguei em casa esse dia que eu fui no médico, que deu a notícia que estava grávida, ele me massacrou tanto, ele me falou tanto palavra de maldição, que eu falei assim, eu vou abortar esse filho. Eu não tinha visão da igreja que eu tenho hoje. Eu peguei uma botija de gás cheia, coloquei na barriga. Não adianta eu esconder, eu já pedi perdão muito. Eu falei assim, Jesus, já que meu marido não quer esse filho, eu também não quero. Faça com que eu aborto. Porque se esse filho nascer, vai ser dor e sofrimento. Porque eu vou ficar ouvindo minha vida toda palavra de maldição e ele não vai gostar dessa criança. Então essa criança vai vir no mundo para sofrer. Pedi Jesus para fazer com que eu perdesse o filho. Mas Jesus é tão bom que eu não perdi. Aí foi uma vizinha lá em casa, eu contando a minha história, ela falou assim, soca 2 comprimidos de Doril e ferve com meio copo de cachaça e toma. Prepara os panos porque você vai ter uma hemorragia que é coisa de segundo. Eu fiz isso, tomei, mas Deus é tão bom que eu não abortei. Que se eu tivesse abortado eu não estava aqui mais. O remorso tinha me matado. Aí passou. Aí quando eu fui no médico, peço perdão por isso muito, amargamente, fundo do meu coração, não era para ter feito isso. Aí eu fui uma vez no médico passando mal, muita dor nas pernas e dor na barriga, uma sensação que estava sem um peso por baixo. A barriguinha era uma bolinha, eu já estava com 7 para 8 meses, minha barriguinha era uma bolinha. E a criança não mexia. Aí eu fui no médico, o médico falou assim, não vai ter jeito. Falou, não vai ter jeito, eu vou te dar um remédio para você tomar, para segurar esse feto. Evita o máximo de peso, não pega nem um peso de 5 quilos. Que você segurar essa criança até o mês que vem. Completando 8, eu vou tirar, porque com 7 eu tô achando que ele tá muito pequenininho. Com 8 meses eu tirei, o médico tirou. Olha, eu peguei pneumonia no hospital, o meu peso era de 60 quilos, eu vim para 45, eu fiquei issozinho, esqueletinho. Para mim isso já foi um castigo, comecei a pagar ali, pago até hoje por isso. Aí eu emagreci. Eu peguei uma tosse, um espirro por causa da pneumonia, mas não podia por causa da cesárea. Meu filho nasceu com 1,7 kg. Parecia que não ia criar, criou pela misericórdia divina. Meu filho lindo, porque meu marido era muito branco. Então os 3 mais velhos saiu a cor do pai, do miserável do pai. E o menor saiu da minha cor, mas o cabelo liso que espetava para cima. Uma coisa fofa mesmo, miudinho. Graças a Deus criou. Aí quando meu filho, a partir daí que minha vida, meu casamento foi virando um inferno. Sempre escutando palavra de maldição. Ele nunca me agrediu fisicamente, mas em palavra toda hora. Não era todo dia, era toda hora. Um sofrimento. Teve um dia que eu cheguei perto da minha mãe e falou, mãe, meu filho, esse que nasceu, eu estava com 6 anos. Falei, mãe, eu vou separar do meu marido, eu não estou aguentando mais. Ela falou assim, ele já te bateu? Já te deixou passar fome? Eu falei, fome não, mas falta das coisas para mim, para meus filhos, em casa falta tudo. E nunca me bateu fisicamente, mas em palavra, não estou aguentando. Não, minha filha, você tem 4 filhos pequenos, pensa nos seus filhos, mal com ele, pior sem ele. Então eu me senti que ali eu não tive apoio. Falei, mais uma vez eu vou ter que ficar com esse traste. Eu já estava sentindo nojo dele, que eu não aguentava o sofrimento. E orando para Deus, dobrar meus joelhos, Deus me dá direção, me dá ensinamento, me dá espírito de mansidão para me engolir o desaforo dele e suportar. Eu lembro que quando meu filho estava com 3 anos, ele não gostou do meu filho, não sei se é porque era mais preto também, não sei. Aí tinha um senhor lá que aos sábados ele ia de carro vender esse chupa-chupa, picolé. Aí chegou lá em casa, aí meu marido falou assim, toma criança, era 50 centavos cada um, toma dinheiro para vocês, deu R$1,50 para os 3 mais velhos, comprar o sacolé. E o pequenininho estava com 3 anos, pai, me dá também que eu quero picolé. Sabe o que ele olhou pro pequenininho e falou? Come angu, que chupar picolé o quê? Eu nem sei se você é meu filho. Que ele falou de brincadeira ou de verdade, não sei, magoou.
Magoou a mim e magoou meu filho. Aí os maiores deram chupada, dividiram o picolé com ele. Quando esse filho ficou adulto, meu filho falou para mim que ele lembrava disso que aconteceu quando ele tinha 3 anos. Aí, resumindo, quando esse caçulo meu completou 12 anos, 12 para 13, eu fui no carnaval com a minha filha. Aí chegou lá, meu marido sumiu assim, minha filha pegou ele beijando um amante. Eu sempre soube que ele teve amante, mas sabe aquilo que você sabe, mas você acha melhor você fingir que é fofoca, para você não ver? Não é que eu amava ele, não. Eu queria um marido para criar meus filhos, entendeu? Porque eu não trabalho. Aí eu comecei a trabalhar na lavoura, meu caçulo já tinha uns 7, trabalhando na dia para os outros para ajudar um pouquinho. Aí minha filha chegou chorando no carnaval, mãe, pai tá beijando fulana dentro do carro. Aí eu fui lá e eu tinha saído de dentro do carro. Aí eu falei assim, eu não tô com ciúme não. Eu só quero que você seja homem, você assume que você tá com ela, que ela é sua amante, porque eu já tô sabendo. Então você sai de casa e assume ela. Ele foi, jogou a chave em cima de mim, tipo um deboche, falou assim, quer ir embora com sua filha? Aí pega a chave, pode me deixar a pé. Eu não sabia dirigir. A minha filha estava nessa época com 14 anos. Só sabia ligar o carro e sair, não sabia nem manobrar. Ainda bem que era rua de chão, né? Minha filha falou, mãe, tem coragem de ir embora comigo? Eu falei, tem, minha filha. Pra mim agora eu já tô topando tudo. Depois dessa humilhação, minha vida foi um inferno. Aí minha filha veio tocando o carro devagarzinho, toda hora o carro morria, dava aquela arrancada assim, não sabia direito, ainda bem que não precisava manobrar a rua direto. Chegamos em casa. Cheguei em casa mais uma vez, juntei tudo que é dele, botei num saco e joguei na varanda. Minha filha chorava e me ajudava. Mãe, eu não aceito você perdoar, pai, eu não aceito. Falei, não, minha filha, mas quem falou que eu vou perdoar? Aí tudo bem, a gente foi dormir umas 2 horas da manhã, juntando o que é dele. Quando foi no outro dia ele chegou de garupa numa moto num colega dele. O colega deixou ele, foi embora. Ele pegou, gritou da varanda assim, a minha filha. E a dona encrenca, que ainda tá muito zangada comigo, ela falou, pai, é melhor você nem entrar, porque minha mãe vai te matar. Minha mãe tá com tanto ódio. Tudo que é seu tem na varanda. Ele falou assim, verdade? Aí minha filha falou assim, verdade. Aí ele pegou, apanhou tudo que estava na varanda, tornou botar dentro da cozinha e falou assim, por favor, eu te peço, eu vou separar de você sim, mas me dá um tempo para me ficar aí, até eu arranjar um lugar para me ficar, porque eu por enquanto não tenho onde ficar. Mais uma vez o coração mole aqui, falou mais alto. Eu falei assim, eu vou te dar um prazo de 1 semana para você arrumar um lugar para você dormir, mas você não para você morar, mas você não me dirige a palavra. O que eu fiz? Eu peguei minha filha, a minha filha mudou para o meu quarto, para dormir comigo no meu quarto, e ele foi dormir no quarto da minha filha. A besta cavala que estava aqui levantava às 5 horas da manhã para fazer marmita para ele, bonitinho, ainda estava lavando roupa dele, e nessa de ficar 1 semana, ficou 1 mês. Aí ele ficou 1 mês e ficou morando com a mãe dele. Depois a mãe dele chegou lá em casa chorando, falou que ele estava com depressão, queria voltar. Eu falei, nunca mais. Resumindo, ele foi morar com essa mulher que ele me traiu. Quando fez menos de 1 ano que ele estava com essa mulher já era diabetes, essa mulher morreu. Ele saiu falando que eu tinha feito macumba, coisa que eu sou católico, não sei o que é macumba. A minha vida foi um sofrimento muito grande. Eu vou dar pausa aqui.